essa aula em 3 partes. A primeira parte, a gente vai falar então sobre o Teorema de Pitágoras. Então vamos lá, ó, vamos dar uma lembrada aqui, ó. O Teorema de Pitágoras, ele é utilizado no triângulo retângulo. Triângulo formado por um ângulo reto, que seria esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um triângulo aqui, esse ângulo aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O maior lado desse triângulo retângulo, ele é conhecido como hipotenusa, que seria esse lado aqui do triângulo retângulo. Mas é sempre o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Por isso que a gente chama ele de hipotenusa. Os outros lados do triângulo retângulo são chamados de catetos. Mas aí vamos entender o que é o Teorema de Pitágoras, ou na verdade relembrar, né? Então ele diz assim, ó, Pitágoras disse que se a gente colocasse um quadrado sobre cada um dos lados desse triângulo retângulo, ele percebeu que existia uma relação entre as medidas das áreas. Qual seria essa relação? Ele percebeu que se ele colocasse aqui um quadrado de lado 5, a área desse quadrado seria 25, porque a área de um quadrado eu faço lado vezes lado. Então, 5 vezes 5, a área daria 25. Se ele colocasse um quadrado sobre cada um dos lados dos catetos, ele percebeu que esse cateto aqui, ó, se ele tivesse um lado 4, o quadrado aqui da área desse quadrado seria 16. E aqui, se o lado fosse 3, o quadrado aqui teria a área igual a 9. Então, quando a gente soma a área desse quadrado sobre esse cateto, mais a área desse quadrado desse outro cateto, a gente vê que 16 mais 9 dá 25, que é igual à área do quadrado que está sob a hipotenusa. Por isso que o Teorema de Pitágoras, ele diz que a hipotenusa elevada ao quadrado, que seria esse quadrado sob a hipotenusa, é igual quando eu somo o quadrado de cada cateto. Então, se eu somar esse quadrado, a área desse quadrado com a área desse quadrado, eu tenho a área do quadrado da hipotenusa. Então, a gente vê que para poder calcular o Teorema de Pitágoras, basta pegar a hipotenusa, que tem lado 5, elevar ao quadrado, e essa soma vai ser, esse quadrado vai ser igual à soma do quadrado de cada um dos catetos. Logo, eu faço 5 ao quadrado, 25, 4 ao quadrado é 16, e 3 ao quadrado é 9. E 16 mais 9, como já dissemos, é 25. Mas aí, além do Teorema de Pitágoras, que a gente já viu ano passado e já reviu esse ano, a gente também falou um pouquinho sobre os números pitagóricos. E a gente viu, então, que o número utilizado por Pitágoras, né, era sempre hipotenusa 5, cateto 4 e cateto 3. Nós contamos a história de Pitágoras, que ele dizia que usava sempre esses números. Por quê? Porque, na verdade, ele ajudava a construir, fazer construções, né, na sua época. E, geralmente, quando ele ia construir as paredes para fazer as construções, ele tinha que utilizar a hipotenusa. Já está na frente do ângulo de 90 graus. Isso, porque ela está na frente do ângulo de 90 graus. Então, conforme vimos, né, os números pitagóricos, eles são hipotenusa 5, cateto 3, cateto 4. Então, logo aqui, a gente já sabe que a medida dessa trave, né, para poder fechar a porta, ela mede 5 metros. Tudo bem até aí? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no segundo exemplo. Utilizando o Teorema de Pitágoras, calcule o comprimento da escada da figura. A escada é essa aqui, ó, e está dizendo que a medida é x. Aqui mede 6 metros, a altura, e aqui a base, ele mede 6 metros. Então, quanto é que mede, então, o comprimento x da escada? Ô, professora. O Vinícius está falando para você aceitar ele na aula. Tá bom. Vai fazendo esse exercício aqui que eu vou lá. Eu já tenho a resposta, já. Eu também já. E aí, chegaram a uma conclusão? Eu cheguei a 10. Alguém mais chegou a 10? Sim.
Eu também cheguei. Eu Eu- também. Eu também. Quem pode me explicar por que chegou a esse resultado? Também dá para fazer pelas ternas pitagóricas. Ah, então utilizando as ternas pitagóricas. E quando a gente fala de ternas pitagóricas, elas são múltiplos dos números pitagóricos, não é assim? Então, esse lado aqui, ó, qual seria o número pitagórico que eu utilizaria? 3, 4, 5? 3. Esse Três. seria o 3. Esse lado aqui. 4. 4. Então, logo, a hipotenusa só pode ser quanto? Sim. Como a Beatriz disse, eu tenho certeza que esse lado é hipotenusa porque ele está na frente do ângulo de 90 graus. Mas aqui não é 4, a medida é 8. Então, eu fiz 4 vezes quanto para chegar no 8? Vezes 2. 4 vezes 2. Então, logo, eu estou trabalhando com múltiplo de 2. Então, logo, se aqui é múltiplo de 2, aqui também tem que ser um múltiplo de 2, para ser uma terna pitagórica. E lá também tem que ser um múltiplo de 2, não é assim? Então, aqui eu tenho 3 vezes 2 bateu, são 6 metros. Então, logo, o comprimento da escada seria quanto? 10 metros. 10 metros. Então, vocês estão corretos. Sim? Então, por enquanto, nós estamos lembrando, né, sobre o Teorema de Pitágoras, sobre os números pitagóricos e as suas ternas, que são os múltiplos ou os divisores dos números 3, 4 e 5. Vamos lá, então. Continuando, então, a nossa revisão, eu vou deixar mais uma situação problema aqui para vocês. Eu vou ler a situação problemas e vocês vão tentar resolver. Jean Paul. Pro, seu microfone foi desligado. Oi? Seu microfone estava Agora desligado. tá me ouvindo? Não é que Sim. tocou o telefone por causa disso. Ah, João sim. Paulo está construindo uma casa. O arquiteto lhe deu um croquis do projeto para que ele possa comprar o material para a construção do telhado. Ele precisa comprar 6 colunas de madeira com medida igual à altura H, mostrada na figura. Quantos metros de madeira ele precisa comprar? Então, vamos lá. Deu um croquis, ele quer fazer o telhado, né, assim? Então, preste atenção nas medidas, ó. Esse lado aqui mede 5 metros, esse aqui é uma medida desconhecida, esse pedaço aqui mede 4 metros, esse pedaço aqui mede 6 metros, e aqui é a medida da altura do telhado. Então, o que ele está pedindo aí? Quantos metros de madeira ele precisa comprar? Por quê? Porque ele precisa comprar 6 colunas de madeira com medidas iguais à altura. Então, primeira coisa que você vai ter que descobrir quanto mede a altura. Sim? Descobrir quantos metros tem a altura, você tem que multiplicar por quanto? Por 6, porque ele vai ter que comprar 6 colunas de madeiras iguais à medida da altura. Então, tente resolver aí, então. E aí? Estão conseguindo fazer?
Pronto, pessoal? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, com essa divisão da altura H, dois triângulos retângulos, é isso? Temos um triângulo retângulo aqui menor e um pouquinho maior, certo? Aqui nós temos também um ângulo de 90 graus. Significa que essa medida aqui é a hipotenusa. Uhum. E essa medida H, ele é o cateto, e a medida 4 metros também é um cateto. Então, a gente pode trabalhar com os números pitagóricos aqui, não pode? Se a hipotenusa é 5, o outro cateto é 4, quanto mede, então, a altura do telhado? 3. 3 metros, por causa dos números pitagóricos. Descobrimos, então, que a madeira referente à altura do telhado mede 3 metros. Mas a pergunta é, quantos metros de madeira ele precisa comprar? Se ele precisa comprar 6 colunas de madeira com medida igual à altura. Então, que conta nós temos que fazer aí? Multiplicação. Multiplico quem por quem? 3 vezes por 6. Ah, então são 6 colunas de madeiras iguais à medida da altura. Se a altura mede 3 metros, eu tenho que fazer 6 colunas vezes 3. Então, vamos lá. 6 colunas vezes 3 metros. Quanto, então, de madeira ele precisa comprar? 18 metros. Ah, então a resposta aqui são 18 metros. Então, o que a gente fez aqui? Nós fizemos uma revisão dessa primeira habilidade, que vai cair na avaliação de vocês. Pronto? Então, vamos lá? H ao quadrado é igual a M. Quanto vale o M? 4, professora. Vezes o N, 16. Então, H ao quadrado é igual a 4 vezes 16. Vocês acharam quanto? Quanto acharam aí 4 vezes 16? 64. 64, muito bem. Agora, nós vamos pegar esse expoente 2 e passar como raiz quadrada. Então, H é igual a raiz quadrada de 64. Quanto mede, então? 8. 8. Então, está certo o Cauã que disse que a altura mede 8. Tudo bem? Fui eu, mas tudo bem. Ah, quem foi que falou? Matheus. Ah, Matheus, desculpa. Eu achei que a A voz voz era do deles é Cauã. parecida. Não estava A com a voz voz do dele Cauã, pelo gente. Zoom. Desculpa, perdão. A voz deles pelo Zoom é muito parecida. Dá até agonia. Importante que está acertando tudo, né? Então, vamos lá. Uhum. Questão 3 agora. Vou ficar quietinha agora. Eu quero que você, nesse triângulo retângulo, descubra a medida do B. Então, olhe primeiro quais são os dados que eu dei, ó. Assim? Aqui é a medida do M de novo, ó. Aqui é a medida do N. Mas eu quero saber essa medida aqui do B, que é a medida do cateto B. E aí? Como é que faz? Professora, Hum. é só somar N mais N, aí vai dar hipotenusa, aí a hipotenusa multiplica então por vamos 3, lá. que vai dar raiz de B. Bela baleia anda pelo mar. Isso. Então, ele disse assim, ó. Eu somo M com N e vou achar a hipotenusa, que é a A. Não é assim? Certo? E aí alguém falou assim, agora eu uso bela baleia anda no mar. Então, vamos lembrar, ó. Bela baleia, B ao quadrado, é igual a anda, que é a hipotenusa, vezes o M, que é a projeção de B. Sim? Então, faça a conta aí, então, vocês que ainda não fez.
Resolveram? Quanto mede o cateto B, então? 6. 6, muito bem. Acharam 6, gente? Então, vamos ver, ó. B ao quadrado, é que eu quero saber a medida do B. É igual a hipotenusa, que aí falaram que é somar a projeção M com N. Então, 3 mais 9, 12. Vezes o M, que é essa projeção do cateto B, que vale 3. Então, nós temos lá, B ao quadrado é igual a 12 vezes 3, que são 36. Então, B é igual a raiz quadrada de 36, porque eu passei o expoente 2 como raiz quadrada. Então, vocês falaram que é 6, correto? Uhum. Tá bem. É isso aí. Então, vamos lá. Então, a parte 2 aí da habilidade era vocês resolverem situações, problemas, aplicando as relações métricas, certo? Vocês fizeram alguns. E agora a gente vai para a última parte da revisão, que é a parte 3. O que é essa parte 3? É para vocês determinarem o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano. E utilizar esse conhecimento para calcular a medida e perímetro de áreas de figuras planas. Então, o que a gente está falando aqui? Ó? Que você tem aí, né, uma figura, na verdade, que é outro triângulo retângulo, no nosso exemplo, e esse triângulo retângulo é formado por lados que são segmentos de reta. Lembrando que segmentos de reta são retas que têm início e têm fim, como no caso aqui, ele é uma reta que inicia no ponto A e termina no ponto B. Então, esse lado do triângulo retângulo é um segmento de reta. Assim como esse lado também é um segmento de reta, que ele começa no B, termina no C. E eu tenho o terceiro lado, que é outro segmento de reta, que começa no C e termina no A. Então, ele pede para a gente calcular o ponto médio do segmento de reta, mas utilizando o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Temos que lembrar que no plano nós temos um eixo, que é o eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é esse aqui da vertical, que é o eixo das ordenadas. Então, cada um desses pontos aqui eu posso localizar onde ele está localizado no eixo X e no eixo Y. Então, nesse triângulo eu tenho 3 vértices, que são 3 pontos que eu posso localizar o ponto dele na reta numérica. Né, no plano cartesiano, perdão. Diz para mim, gente, se é que vocês estão enxergando aí, ó. Qual é a coordenada do ponto A? Vocês sabem me dizer quanto mede? 2. 2 no X. E no Y? 0. Ah, então esse ponto A aqui, ó, eu posso dizer que ele está na coordenada 2,0. Lembrando que o primeiro número é do eixo X, ó, certo? E o segundo do eixo Y, que é o 0. Tudo bem até aí? E se eu quiser localizar agora desse ponto B? Qual é a coordenada dele? 2 no X. 2 no X 4 e no Y. 4, muito bem. Então, 4 2 no com Y. 4. Muito bem. Porque ele está no 2 do X e no 4 do Y, certo? E o ponto C? Uhum. Ele Qual é a tá coordenada dele? 5 do X. 5. E 0 pro Y. Ah, e 0 para o Y. Muito bem. Mas aí, isso daí é para a gente retomar, revisar o que é coordenada cartesiana, certo? Que a gente tem que colocar primeiro o valor do X, segundo o valor do Y. Mas o nosso assunto não é só coordenada cartesiana. É saber calcular o ponto médio de um segmento de reta. Que é o que está escrito aqui, ó. A professora diz que ponto médio é achar o meio do segmento de reta. Onde fica bem o meio de um segmento de reta? Eu posso fazer isso usando fórmula ou sem usar fórmula. A habilidade diz que é para você não usar fórmula. Então, vamos supor, se eu quero que você calcule qual é o ponto médio do segmento AB, ó, desse segmento A até o B, eu vou fazer com vocês, ó. O meio dele não é bem aqui, ó.
meio desse segmento AB? Não é bem aqui? Sim. Sim ou não? Então, aqui eu vou chamar de M, ponto médio. Eu sei que o ponto médio do segmento AB, que é que eu estou procurando aqui, ó. É Sim? 2. Ele é o quê? 2,2. Por que ele é 2,2? Porque Porque ele está tá aqui no 2 do X e 2 no e Y. 2 do Y. Agora eu quero que vocês calculem o ponto médio, só olhando, ó, sem fórmula. Ponto médio do B até o C e do segmento A até o C. Então, vamos lá. Ponto médio do segmento BC, ok? E ponto médio do segmento AC. Lá vocês. Pronto, professora. Sim? Então, gente, vamos lá. Segmento BC é esse aqui, não é? Se eu fosse só olhar, eu diria que o ponto médio dele é bem aqui, ó. Assim, por aqui, ó. Seria bem a metade, certo? Mas aí, para eu saber onde é a metade, eu vou usar a régua aqui, ó. Certo? Para saber onde é que ele vai aqui no X. Então, eu vou ver que aqui no X, ó, ele tá bem no meio entre o 3 e o 4. Então, no X aqui, ele tá no 3,5. Sim ou não? Sim? E aqui no Y? Onde é que ele tá? Tá no 2. Tá no 2, né, professora? Certo? Então, logo, eu sei que o segmento BC eu tenho no X no 3,5, certo? E no Y eu tenho aonde? No 2, certo? Agora, vamos ver aqui do A até o T. Onde seria bem o meio dele? Ah, professora, é aqui mesmo, né, ó. Aqui? É. Então, aqui o X a gente já sabe que é quanto? 3,5, certo? E o Y? 3,5. Quanto é o Y? É 0. Ah, é 0. Porque o Y tá aqui, ó. Ele tá onde? No 0. Então, o ponto médio do segmento AC é 3,5 do X com 0 do Y. Dúvida? Todo mundo sabe calcular o ponto médio? Sim? Sim. E tem as fórmulas também, né? Oi? Que você passou pra gente. Tem as fórmulas. Como é que eu E posso tem fazer pela aquelas fórmula? formulazinhas que você passou pra gente. E se eu quiser fazer pela fórmula? Como é que eu posso fazer pela fórmula? Se eu quero saber o segmento do A até o B, eu faço assim, ó. Somo o A até o B, ó. Tá vendo que eu coloquei aqui as coordenadas primeiro, ó? 2 com mais 2 do X dá 4. A metade, que é dividido por 2, dá quanto? Dá X2. 0 mais 4 dá 4. A metade de 4 dá 2. Sim? 2. Agora eu quero saber do B até o C. Faço lá 2 mais 5, 7. A metade de 7, 3,5. Sim? Do B até o C, 4 mais 0 são 4. Metade de 4 são 2. Agora eu só quero saber do A com C, ó. Esse com esse. Faço 2 mais 5, 7. 7 dividido por 2, 3,5. Do A com C, 0 mais 0 é 0. 0 dividido por 2 é 0. Sim? Então, fazendo pela fórmula ou direto sem fórmula, só localizando onde é a metade do segmento, você consegue calcular o ponto médio e as coordenadas cartesianas. Sim? Dúvida, gente? Nenhuma? Não. Então tá. Toda essa matéria a gente viu, a gente só tá revendo, né? Então vamos lá.
Mas agora, no item B, eu quero que você calcule o perímetro do triângulo. Vamos lá. Perímetro, gente. O que é perímetro? É a soma de todos os lados de uma figura. Somar todos os lados do triângulo. Então, vamos lá. Soma vocês aí, ó. Quanto mede esse lado aqui? Ele começou do 0, foi até quanto? Até 4. Então, quantas unidades ele mede? 4, né? Sim? Ele mede 4. Esse lado aqui, ó, mede quanto? Ele começou no 2, foi até o 5. Mede quanto? Mede 3. Mede 3. Então, quanto mede aqui, ó? Isso aqui também não é a hipotenusa? Não está na frente do ângulo de 90 graus? Então, se aqui mede 3, aqui mede 4, quanto mede a hipotenusa, gente? Hipotenusa mede 5. Ah, mede 5, porque a gente está falando de número pitagórico, né? Sim? Então, vamos lá. É só somar, então, os lados para calcular o perímetro. Vamos lá, para calcular o perímetro, então. Vocês falaram que esse lado aqui desse cateto mede 3. Esse cateto aqui, vocês falaram que mede 4. E aqui a hipotenusa, como é uma terna pitagórica, mede 5. Então, quanto mede o perímetro, então, gente? Quanto? 12? 12, né? 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Estão certos, corretos. Sim? Agora vamos lá para o item C. Tem o item C aqui ainda. É para calcular a área do triângulo. Vamos lá. Como é que faz para calcular a área do triângulo, gente? Área. Fórmula para calcular a área do triângulo. Base vezes dividido por Base 2. vezes altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Quanto mede a base, gente, mesmo? Começou do 2 foi até o 5. 3. Quanto? 3. A altura do 0 foi até o 4. Quanto? 3 vezes quanto? Quanto é o 4. E aí? Quanto deu a altura, gente? Quanto? 4. 4, muito bem. 4. Dividido por 2. Então, vamos lá. A altura é igual 3 vezes 4, 12. dividido por 2. 6. Ah, então a altura, a área deu 6. Então,